Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma semana do projeto O Poeta em Casa. Essa semana, o nosso tema é Em Face do Divino. Eu vou ler aqui um verso, uma frase, para a gente ver quem é o poeta da semana. Diz ela, a poeta: venho do século passado e trago comigo todas as idades. Ela é a Cora Coralina. Né? Nossa escolha foi sugestão da Elma Moraes, acolhida muito prazerosamente por todos nós. Nessa semana nós temos como poetas convidados Elma Moraes. Oi, Elma. Está me ouvindo? Boa noite. Oi, boa noite. Temos a Beth Caldas. Oi, Beth. Boa noite. Temos Gilberto Santos. Olá, Oi, tudo bem? Bem-vindos. Vamos dar início ao nosso projeto com uma autoapresentação breve, em que vocês poderão dizer o nome literário de vocês, de onde vocês são, a formação, falar sobre a paixão de vocês pela poesia, que é o que nos une. Se tiver livro publicado, pode mostrar nesse momento e falar sobre os projetos futuros, tá bom? Eu começo por mim mesma. Eu sou a Clara Racal, sou poeta, professora, produtora cultural e agora faço editoração de livros também. O que eu tenho a dizer de mim que eu já não tenha dito nas semanas que antecederam esse encontro, né? Acho que eu já tenho falado tudo. Mas eu sou uma apaixonada por poesia, a palavra me encanta, né? Mexer com a palavra, o seu significado, a sua sonoridade, a brincadeira que a gente pode fazer com a palavra no espaço em branco da folha, as rimas, as assonâncias, todas aqueles recursos, né? Tudo isso me encanta muito, a palavra. Eu gosto muito mais do poema quando ele está escrito e a pessoa lê sozinha, naquela intimidade, né? Da pessoa, do leitor com o livro ou com o papel, do que propriamente declamar o poema. E os meus poemas eles são muito para serem lidos assim, para que as pessoas visualizem como é que eu arrumei as palavras no papel, né? Então, eu gosto mais assim, mas, claro, a gente também gosta de declamar, de ler e de ouvir, né? E esse projeto, ele tem um dos objetivos esse, a troca poética, de a gente poder se expressar, mostrar para todos, né, os aqui presentes e também os que vão assistir depois, a nossa produção poética, né? E também ouvir, né? Ouvir poesia sempre é uma coisa muito boa, né? Muito prazerosa. E também, outro objetivo do projeto é agregar mais pessoas ao nosso universo, né? A gente está sempre buscando pessoas que não fazem parte propriamente desse grupo aqui nosso, viu, Elma? Por que falo isso? Porque, assim, eu moro na Ilha do Governador e 90%, quase todos os poetas que eu conheço são daqui. E a gente tem uma necessidade de saber o que os outros poetas dos outros lugares, das outras cidades, dos outros estados, né, estão pensando, estão fazendo, como que eles estão produzindo. Isso é muito legal. E esse momento em que a gente precisa fazer encontros virtuais no lugar dos encontros físicos, né, está nos trazendo, nos proporcionando isso. Porque quando que eu poderia me encontrar com você, Elma? Depois você vai dizer para todo mundo de onde você é, né? Então, eu estou assim, adorando, porque eu estou agregando mais pessoas. Então, de certa maneira, eu estou promovendo encontros, novos encontros e também reencontros, né? Então, é um dos objetivos do projeto.
Mas o objetivo principal mesmo, é a gente vivenciar a poesia, não só nas leituras, mas também conversando sobre o poeta da semana, que é a Cora Coralina, e falando um pouquinho dela, mostrando, né, para quem vai assistir um pouquinho sobre a Cora. Tá bom, gente? Então eu vou passar agora para a autoapresentação. Eu falei muito pouco de mim, mas é assim mesmo. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais cada um de vocês, começando pela Elma. Eu vou fazer essa ordem, que é a ordem que está na minha tela. Elma está ao meu lado, logo em seguida vem a Beth e finalizo com o Gilberto. Tá bom, Elma? Pode começar. Peço para todos, se vocês conseguirem, fechar o microfone, o áudio de vocês, por favor. Ok, boa noite. Primeiro, agradecendo pela oportunidade de estar aqui também, aumentando o meu universo, né? Universo, conhecer poetas de outros lugares, sempre é bom, porque a gente se restringe muito ao nosso estado, à nossa regionalidade, e assim, conhecer outros sotaques, né? Porque o sotaque aqui da nordestina e o sotaque do cearense é bem peculiar, é bem diferente, né? Já é sonoro, é arrastado, como diz, né? E, bem, meu nome é Elma, como já foi apresentado, eu sou do Ceará, moro em Fortaleza, na capital do sol, na terrinha quente mesmo, né? Terra das praias, muito gostoso aqui, parecido aí com a região de vocês, no sentido do calor, né? E eu sou pedagoga, minha primeira formação, e sou especialista em metodologia do ensino, multimídias, né? Sou gestão escolar, em avaliação da educação pública, e aí vai algumas especializações que a gente agrega à nossa formação inicial. Tenho formação em literatura infantil, a nível de especialização, e sou formadora de professores nesta área. A minha paixão pela literatura, ela nasceu quando eu nasci. Eu já nasci com essa paixão, meu pai era poeta, era cordelista, gostava muito de repente, né? E nos deixou esse legado de amar a literatura, porque nós participamos das rodas de coco, né? Nas rodas de repente, aí nós fomos aprendendo a ouvir, que primeiro tudo tem que nos afetar, né? Para depois nascer o amor. Eu escrevo desde pequena, né? Desde garotinha, mas só fui publicar aos 50 anos, né? Também tenho uma história muito parecida assim, com Cora, por isso que eu tenho um amor muito grande por essa escritora, porque eu não me prendo às convenções da língua. A minha poesia é uma poesia muito livre, ela é uma poesia iluminada, eu digo, né? Porque eu não escrevo por encomenda, eu não escrevo por temática, eu escrevo pelos surtos poéticos, né? Por os momentos, pela vida. Então, eu falo da intensidade da vida. E a minha relação é com o divino mesmo. Então, assim, eu não escrevo poesias comuns, né? São poesias relacionadas a Deus mesmo, né? Então, assim, eu escolhi essa linha, né? E tenho sido feliz nas minhas escolhas. Vou apresentar minhas literaturas para vocês, meus bebês. Eu tenho Gotas de Orvalho, foi minha primeira publicação, acho que Carla tem, só poesias de louvor, de adoração, são orações, né? Mostra melhor, poemas. Levanta o livro. Levanta o livro para a gente ver isso. Certo? Esse foi o primeiro. Dei continuidade, escrevi Frutos de Oração, também
seguindo a mesma linha, a linha religiosa. A diferença é que este livro aqui é meu para com o divino, e o outro é de fora, ou seja, o outro é mais para contemplar a natureza, contemplar o que Deus criou. Depois eu escrevi Nas Asas da Alvorada, também a mesma linha, né? São poemas e reflexões. Aqui eu já fui ensaiando para contos, né? Para iniciar minha carreira de escrever outro gênero, sair um pouco da poesia, do poema. E, por fim, vivendo a simplicidade de Deus. Então, são livros autopublicados, né? Autorais, autopublicação, porque o poeta ele tem muita dificuldade de publicar as suas literaturas. Mesmo fazendo parte do estado onde a cultura é muito marcante a poesia, mas as dificuldades literárias de publicação são as mesmas. Nós temos muitas dificuldades de publicar. Mas eu tenho dado certo, graças a Deus, tenho vendido bem os meus livros. A minha média são 1.000 livros por cada exemplar. Então, eu me sinto satisfeita, porque os livros estão voando aí pelo Brasil afora, né? E também outra coisa que eu não compartilhei com vocês é que eu sou terapeuta, trabalho com problemas, pessoas com depressão, síndrome do pânico e as doenças da alma. Então, é por isso que a minha literatura é muito voltada para a alma e as questões existenciais do espírito, né? É isso aí, gente. Obrigada, Elma. Eu adorei. Eu tenho os dois primeiros, né? E as capas são lindas. Só as capas já inspiram, né? Realmente, o seu primeiro livro, que é o de Louvores, né? Eu, por algum tempo, eu deixei na minha mesinha de cabeceira, e eu, de vez em quando, ia lá e abria ao acaso e lia 1, 2, 3 poemas. Muito bonitos, parabéns. Vou passar agora para a Beth Caldas. Vou pedir, Elma, que você feche seu microfone. Beth, pode começar. Boa noite. Sou professora, também da Ilha do Governador, como a Carla, né? Professora de português, como ela, de literatura. Sou apaixonada por poesia desde criança. Eu acho que isso é uma herança, porque a minha mãe escrevia muito bem. Minha mãe não escrevia poemas, minha mãe escrevia histórias, né? Escrevia recados para os filhos, eram páginas e páginas, e escrevia muito bem, né? Sempre gostei muito, lá em casa todos nós tivemos sempre o hábito de leitura por conta da minha mãe, né? Uma vez até me perguntaram qual era a minha primeira lembrança em relação à literatura, né? Se eu fechasse os olhos, o que vinha? Era minha mãe lendo ou escrevendo antes de dormir. Isso era um processo diário nela, né? Então, isso foi uma coisa que ficou sempre marcada para mim. Gosto de escrever poemas, eu tento, né? A Carla insiste que eu sou poeta, eu acho que um dia eu vou chegar lá, mas ainda não cheguei, não, estou no caminho, né? A única publicação que tem uma parte minha foi uma coletânea de poesia na escola, que eu não tenho comigo porque foi o ano que não saiu o livro. Então, eu recebi um DVDzinho e foi o que eu tive. E o livro que você vai editar, né? Editou aí, está lançando. É isso que eu estou esperando. E eu tenho um projeto que é escrever um livro, que há mais de 10 anos eu comecei, chama-se As Garças, né? E que não é só poema, tem o poema e tem uma prosa poética misturada a partir de algumas imagens de garça. No último sarau que você fez presencial, eu escrevi
né? Justamente porque apareceu uma garça à noite lá. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Quer dizer, é uma promessa que eu tenho que fazer esse livro, que a minha amiga Inês me deu uma garça, uma estátua de uma garça, para eu não deixar de fazer isso. Ela falou, todo dia quando você estiver andando na sua casa, passar na sala, que você olhar para essa garça, você vai se lembrar que você me deve um livro. E aí ele está começando a caminhar. É só isso. Ô, Beth, poxa, que lindo isso tudo aí que você falou, desde a sua mãe, né, lendo e escrevendo antes de dormir, até essa parte aí da Inês, da saudosa Inês. Eu não sabia dessa tua paixão pela garça, pelas garças, né? Aqui na ilha a gente tem muitas, né? A gente vive vendo as garças. E naquele dia do sarau ela apareceu. Que legal! De noite. Que bacana. Esse livro vai acontecer sim, tá? Tenha fé, isso vai, já está caminhando, né? Então, ele vai acontecer. Eu peço agora para a Beth fechar o seu áudio, que o Gilberto Santos vai se autoapresentar. Vamos conhecer um pouquinho dele. Eu estava empolgado, esqueci de ligar. Então, boa noite, meu nome é Gilberto. Eu gosto de... A maioria das coisas que eu faço pela internet, por escrito, eu gosto de colocar meu último nome, né, que é o nome da minha mãe, Gilberto Santos. E também quando eu escrevo, eu coloco. Então, meu nome todo é Gilberto de Oliveira, né, Santos. Então, eu gosto do Santos, né, que é do meu pai, da minha mãe. E, assim, eu sou historiador, né, professor também de história. Eu sou da Ilha do Governador, leciono, a maior parte da minha vida docente foi na ilha, né, com escolas municipais, particulares. Trabalho também com concurso público, então eu rodo o Rio de Janeiro com turmas variados, concursos que cai história, aspectos do Rio de Janeiro, sociologia, né, área de humanas, e eu trabalho também nessa vertente de concurso. Faço palestras motivacionais, eu tenho uma habilidade boa de trazer motivação, né, para grupos diferenciados, de crianças, adolescentes. Isso começou também na igreja, né, de onde eu vim, e a vontade de querer ensinar. Então, eu posso dizer que a minha profissão de professor veio por motivo religioso, né, a área de história também, porque eu tinha uma fascinação pela história da igreja, né, a igreja medieval, os primeiros cristãos, né, e dentro desse mundo, né, por morar na ilha, eu valorizo muito a história local da Ilha do Governador, então eu sou historiador, sou especialista em ensino de história e eu sou especialista na área de como ensinar, então método de ensino, então eu trabalho com vertente de como levar um ensino de história um pouco mais leve, um pouco mais concreto, então eu uso objetos, vocês podem observar aqui meu espaço, né? Eu uso bonecos antigos, então aqui tem a linha do He-Man, né? Lá em cima o castelo de Grayskull, eu tenho também objetos antigos como ampulhetas, pistolas antigas. Eu tenho um projeto do Playmobil, que é o Play Educa, usando bonecos da linha Playmobil, que tem um gigante atrás de mim, com cenários históricos para levar a criança, né? O Playmobil ele tem a roupa, ele tem... Vou pegar um exemplo aqui. Ele traz uma roupa muito próxima do original, então você vê detalhe, objeto que ele usa, né? Seja uma arma, algum tipo de adereço. Então ele lembra aquela sociedade da época, então montar um cenário da Roma, do Egito, né? Levando a criança, né? Do que somente fecha o olho e imagina como é que era naquela época. Imagina você chegar no lugar e já está o cenário montado com as temáticas, né? A alimentação, a agricultura, construções. Então, é uma forma de poder passar para eles o carinho da história que eu tenho. E em relação a escrever, eu sempre escrevi para poder fazer atividades religiosas. Então, eu escrevia textos, escrevia resumos, e acabei com o tempo também escrevendo poemas, né? Minha irmã também escrevia muito, aprendi muito a escrever com minha irmã, que é mais velha. E sobre coisas editadas,
Eu fiz um livro religioso, né, sobre preparação de um retiro espiritual, lançado pela Voz em 2009. Então, eu fiquei até feliz que esse daqui, quando eu fui na loja buscar, tinha lá o mais vendido, que naquela época era como se fosse uma estrelinha, né? E esse livro já está esgotado, né? A Vozes não, assim, ela sempre me cobrava para fazer uma atualização e eu, por questões de trabalho, nunca lançava uma atualização. Acabou que eles decidiram não renovar e aí ficou só essa primeira edição, né? E aí você encontra alguns pela internet e é muito bacana que o objetivo desse livro é ensinar como preparar um retiro para qualquer área, não só na religião católica, mas em qualquer área. Então, tem gente do Brasil inteiro, porque aqui tem meu e-mail, então tem gente do Brasil inteiro que manda e-mail dizendo como esse livro ajudou em outras religiões e até mesmo em pessoas no mundo corporativo, né? Que aí não seria um retiro religioso, mas seria um retiro, uma vivência de como preparar dinâmicas, o local. Então, tem dicas e dificuldades que uma pessoa precisa ter noção para poder preparar um evento desse. Foi um livro muito, muito valorizado e acho que, para mim, foi marcante. O outro também é uma história local, a história da comunidade de Santo Antônio, aqui na Ilha do Governador, um livro que conta desde 1938, esse livro é de 2008, né? A gente tentou fazer uma edição de 80 anos agora, né, recentemente, não conseguiu, mas em breve a gente vai fazer. E eu tenho o livro devocional de Santo Antônio, né? Que ele é um padroeiro para mim, né? De Santo Antônio de Pádua. E aí eu fiz um livro, esse aqui primeiro, sobre a história dele. Eu tenho uma coleção de livros sobre Santo Antônio, mais de 10 livros. E aí eu fiz aqui um livro pequeno de bolso sobre o que mais você deveria saber sobre Santo Antônio. Isso em 2013. E eu fiz uma edição para 2017, 2018, sobre praticamente a mesma coisa, atualizada, né? Dessa versão aqui. Impresso mesmo são essas atividades que eu fiz. Acho que a poesia, né? Eu sou um cara assim muito ligado em ideias, assim. Às vezes as ideias não são muito boas e eu às vezes não consigo concretizar. Escutando a Elizabeth falar, não tem como não falar, sugerir para você fazer um livro das histórias da sua mãe, cara. Histórias de mãe, olha o título, Histórias de Mãe, né? E sobre, não sei se você já escolheu o livro da Garça, mas Garças Insulanas ou Garças Insulares seria um título muito interessante na minha cabeça agora que bateu. E Elma, não tem como não falar para tu fazer um livro infantil. Não tem como não pensar um livro para criança entender e associar Deus da forma que você vê para público infantil. Assim, eu sou um cara que pensa ideias, assim, vai jogando ideias, mas não tem como não ouvir a fala de vocês e não pensar nessas possibilidades, né? E acredito que a história ela está totalmente associada na poesia e a poesia está totalmente associada na história. Então, assim, eu sou um apaixonado pela história, pela ilha e claro que a poesia está dentro desse processo. Gilberto, você mostrou o livro que tem a igreja na capa, o livro branco? Sim, é a igreja de Santo Antônio do Tauá? Isso, exatamente. Era assim. E é como ela está um pouquinho agora, né? Esse livro é de 2008, como ela está agora em 2008, aqui atrás. Nossa! E vira de novo, por favor. Essa daqui é de 1949. É a foto mais antiga que existe dessa igreja. Depois eu coloco no grupo, a gente conseguiu até colorir essa foto aqui. Então você se imagina andando na rua e você olha para o lado, você está a igreja na sua frente, original, como é que era. Depois eu coloco para vocês verem no grupo nosso aqui. Tá? E deixa na descrição também. O entorno da igreja não tem nenhuma construção, né? São árvores. Tem só uma casinha rústica aqui no canto, mas construções nada. Ai, gente, já estou adorando. Muito legal essa interação, essas suas sugestões foram ótimas. Vamos adiante. Não sei quanto tempo a gente tem, mas mais do que 10 minutos, com certeza. Vamos adiante. Já falamos que a poeta da semana é a Cora Coralina. Vamos passar, então, para a leitura de poemas que cada poeta escolheu, da Cora Coralina, com um breve comentário no final, tá bom? Eu até posso começar, se vocês deixarem. À vontade.
A anfitriã começa. Fecha seu áudio, Gilberto. Ó, temos 10 minutos. Talvez a gente consiga fazer a rodada toda. Caso não dê, a gente continua no próximo bloco, não tem problema, tá bom? E se cair no meio de um poema, a gente recomeça do início. Eu queria um poema de Cora Coralina que fosse bem ligado ao nosso tema, em face do divino, né? E eu encontrei alguns, e dos que eu encontrei 3, bem próximos ao tema, mas aí eu escolhi Ofertas de Aninha aos Moços. E diz assim: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa, de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Então, o nome desse poema, Ofertas de Aninha, né? O que ela está ofertando é a crença, é a esperança, né? Ela acredita, espera, né? Ela acredita no ser humano, nos valores, né? Ela espera que tudo melhore, que os erros e violências sejam remidos. Ela acredita na luta da vida, no dia a dia, né? Ela acredita nos ensinamentos do tempo. Eu acho que tudo isso que ela diz aqui nesse poema pode ser resumido na palavra fé. Eu acho que ela mostra aqui a fé que ela tem na vida, né? E nos homens, né? Na humanidade e nela mesma. Então, eu achei esse poema bem apropriado, assim, bem positivo, traz uma mensagem muito bacana, né? Para que a gente tenha resiliência, né? Nesses tempos em que nós estamos hoje, a gente precisa ter fé e ser resiliente, né? Então, minha escolha foi essa. Vou passar agora para Elma. Bem, eu escolhi essa também, que você leu. Mas, como você disse, que a gente escolhesse outras, né? Eu vou ler a poesia com o tema humildade. Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi. Que não sinta o que eu não tenho, não lamente o que poderia ter. E se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado vendo. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha
debaixo de meu fogão de taipa e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa, no manhã de um novo dia que começa. Bem, agora aqui ela fala sobre o sentido da vida, né? A humildade do ser humano, porque a felicidade ela não está nas coisas, no ter, né? Nas coisas materiais, mas sim no ser e no viver intensamente, né? Então, ela passa quando a gente lê o poema Humildade, ela passa as coisas simples, o quanto é importante essa valorização das coisas simples e boas que Deus nos dá todos os dias, né? É um poema de memória, eu me lembro aí do Gilberto, porque é um poema que lembra a casa da avó, né, do fogão de lenha, do chão batido, dessas memórias que nos vêm, né, quando a gente era criança. Então, é um poema que me toca bastante. É isso. Obrigada, Elma. Adorei sua escolha. Eu também cheguei a ler esse poema. A gente mergulha na obra, né? Mergulhamos na obra de Cora Coralina. Eu toda semana faço esse mergulho. Cada semana um poeta diferente, porque o poeta da semana sempre é um diferente. E esse projeto, o Poeta em Casa, tem me alimentado, tem sido o meu sustento, né? A literatura, né? Revisitar esses poetas, saber coisas que eu não sabia deles e relembrar outras que eu havia esquecido. Tem sido muito, muito bom. Vou passar agora para Beth Caldas, dizer o seu poema e fazer um breve comentário. Bom, eu passei pelos mesmos poemas que vocês passaram, mas acabei optando pelo Saber Viver, né? Porque ela fala de vida comunitária aqui. Vamos ver, eu vou ler o poema primeiro. Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Não, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Eu me identifiquei demais com esse poema, porque eu sou uma pessoa comunitária. Eu gosto de conviver com as pessoas, eu gosto de estar junto, né? Gosto de ser colo e gosto de um colo também, né? Então, sempre me chamou a atenção esse tipo de vida. Eu sempre participei na igreja de grupo jovem, depois, hoje eu congrego numa igreja, a Igreja Presbiteriana Unida da Penha, né? Que tem esse nome, Unida. Então, a gente está sempre buscando esse conjunto de pessoas para formar um ser que vai além do ser local, né? Tem esse contato direto com Deus. Não sei, acho que está dentro da gente, né? E nesses tempos de isolamento, isso parece ser mais urgente, mais necessário, né? Do que nunca. Estar com o outro, né? Eu, inclusive, estou organizando na minha igreja um encontro de oração, diariamente. Cada dia uma pessoa, mas existe esse encontro, porque a gente sente falta do estar junto, né? Então, a ideia é essa. Eu me identifiquei demais com o poema dela. Adorei também essa escolha sua, Beth. Esse poema realmente tocante, ele é muito bonito. Boa escolha, adorei seu comentário também.
Dá vontade da gente abraçar, né? Eu fiquei com essa vontade. Quando terminei de ler o poema, me deu vontade de abraçar todo mundo.